Shalom, shalom, amigos, ouvintes da Kerlat Shemini Israel. Hoje apresentamos os estudos aprofundados sobre a Parashá, ou seja, a porção da Torá Hazino. Hazino é a Parashá de número 53, ou seja, a 53ª do ano de 5.784. Esta Parashá, essa porção, se inicia em Devarim, Deuteronômio capítulo 32, verso 1, e termina no capítulo 32, verso 52. Sem mais demoras, direto ao ponto, o que está sendo relatado na porção da Torá Hazino? O nome da Parashá Hazino significa escuta e encontra-se em Devarim, Deuteronômio capítulo 32, verso 1. A maior parte da leitura da Torá Hazino consiste numa canção de 70 linhas proferida por Moisés, ao povo de Israel. Este evento ocorre no último dia da vida terrena de Moisés. Chamando o céu e a terra como testemunhas, Moisés exorta o povo da seguinte forma: lembra-te dos dias da antiguidade, considera os anos de muitas gerações, pergunta ao teu pai e ele te contará, aos teus anciãos e eles te contarão, como Deus os encontrou numa terra deserta e fez deles um povo, escolheu-os como seus e lhes deu uma terra abundante. O cântico também adverte contra as armadilhas da abundância, isto é, as armadilhas da fartura. O verso que encontramos esta advertência diz o seguinte: Yeshurun engordou e deu pontapés. Tu engordaste e ficaste grande e rechonchudo. E ele abandonou assim o Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Continuando as advertências, Moisés também advertiu o povo sobre as terríveis calamidades que resultariam se eles se esquecessem do Eterno e dos mandamentos. Moisés descreve a dinâmica desse momento, como se Deus estivesse, abre aspas, escondendo o seu rosto, ocultando a sua face. No entanto, no final, ele promete assim que Deus vingará o sangue dos seus servos e se reconciliará com seu povo e a sua terra. A Parashá tem sua conclusão com a instrução dada pelo Eterno a Moisés para subir ao cume do Ar Nevo, ou seja, do Monte Nebo, de onde ele contemplará a terra prometida antes de morrer na montanha. Conforme registrado, porque verás a terra que está defronte de ti, mas não entrarás nela, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Finalizando aqui, amigos, a nossa introdução, a nossa habitual contextualização, vamos agora à primeira parte do nosso estudo, cujo título é Os Ciclos dentro de Ciclos. Porém, antes de entrarmos nas profundidades da Parashá Hazino, que fala sobre fundamentos, vamos falar primeiro de algo muito importante, que são as bases criacionais do homem e do mundo. Por que o mundo funciona da maneira que funciona? O Eterno, bendito seja, o Deus de Israel, estabelece os pilares, as colunas da criação, desde a primeira porção da Torá, isto é, desde o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. E não somente na Bíblia, mas todos esses conceitos também são encontrados nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos disponíveis. E que colunas da criação, que pilares são estes? Acontece que, de acordo com o Midrash, para quem não sabe ou para quem esqueceu, é o gênero literário do povo de Israel que tem como missão explicar as profundidades da Escritura através de alegorias, através de parábolas. Continuando, acontece que, de acordo com o Midrash, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam toda a Bíblia e formam as seguintes colunas da criação. O primeiro conceito, o primeiro pilar, a primeira coluna é a Torá. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá, a lei divina, e cumprir os seus ditames. O segundo conceito, o segundo pilar, é a Teshuvá, que é o retorno ao Eterno, o arrependimento, a conversão genuína. A Teshuvá foi concebida para manter a existência do mundo. Afinal, o mundo sem Teshuvá, sem retorno ao Eterno, sem arrependimento, sem conversão genuína, pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo do Eterno. O segundo conceito é o Gan Eden. O Gan Eden foi concebido a fim de assegurar um benefício para os justos, os íntegros. O Gan Eden é o paraíso. O quarto conceito é o Gehenom, que é o local de sofrimento e penitência, vulgarmente conhecido como inferno. O Gehenom, o local de penitência, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado. O quinto conceito é o Kissi HaKavod, que é o trono de glória. O trono de glória foi concebido antes do universo, a fim de manifestar toda a Kavod, toda a glória do Eterno. O sexto conceito é o Beit HaMikdash, que é o local de louvor ao Eterno. O lugar onde a Shekhinah repousava permanentemente era o Beit HaMikdash. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, que é a casa de louvor ao Eterno, o templo do Eterno, foi concebido como uma condição para a criação.
O sétimo e último conceito é o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach, aos dias do Messias. E esta época é conhecida na Torá como a Era Messiânica e também como Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro. Assim sendo, o nome do Mashiach deveria ser estabelecido antes da iniciação de todas as coisas, conforme está registrado em Mishlei, Provérbios capítulo 8. E a referência deste padrão está na literatura El Midrash Edisse e também está presente nos comentários Por que Deus criou a luz, que estão na página 5 do Rumash Gutnik, da editora Mayanot. Estas 7 criações, estes 7 conceitos em particular, são vitais para a humanidade, portanto foram concebidos antes da criação. E estes 7 conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. E uma vez cientes disso, vamos agora aos comentários do livro A Torá de Moisés, que é um Rumash, ou seja, uma edição da Torá da editora Sefer. O comentário em questão está na página 599. E essa página contém os comentários sobre Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, verso 1. Devarim 32, verso 1 diz o seguinte: Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, caia como o orvalho o meu discurso, como o vento de chuva sobre a grama, e como as gotas de chuva sobre a erva. O comentário diz o seguinte: Ouvi, ó céus, e falarei. Nesta paraxá, Moisés se dirige aos céus e à terra para que ouvissem as suas palavras. E segundo o Midrash Yalkut 942, a razão desta magnífica invocação foi a seguinte: Eu, disse Moisés, sou um ser de carne e osso, sujeito a morrer, e os meus sucessores também o serão. Se o povo de Israel vier a esquecer a lei e transgredir a divina aliança, quem lhe fará então lembrar a sua desobediência e infidelidade? Eu vou chamar contra eles então testemunhas permanentes, os céus e a terra. Por isso disse: Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca, conforme consta em Devarim, Deuteronômio capítulo 32, verso 1. É a voz que eu invoco, eu chamo os céus e a natureza inteira para encaminhar Israel no caminho do bem e desviá-lo da via do mal e da ingratidão humana. Que os céus e a terra sejam os eternos censores do povo de Deus. Nós, os condutores dos povos, passamos, e vós, porém, ficareis para sempre. Continuando, o poema Razino, disse o nosso saudoso rabino Amiel, é a quintessência, ou seja, o exemplo mais puro e perfeito da profecia da Torá, a fonte da qual os 48 profetas e profetisas que o povo produziu tiraram as suas visões e inspirações. Tudo o que os Neviim, ou seja, os profetas posteriores, escreveram são somente explicações, comentários às palavras de Moisés. Repetindo, tudo o que os Neviim, os profetas posteriores, escreveram são somente explicações e comentários às palavras de Moshe, de Moisés. Neste pequeno capítulo da Torá, da Lei Divina, nos é apresentada toda a história do povo do Eterno, desde Gênesis até o Aharit Hayamim, ou seja, o fim dos tempos. Esse futuro misterioso que fortaleceu e animou o nosso povo a viver e esperar, a confiar, ou seja, a ter emuná no Eterno e guardar a esperança. Vamos agora, amigos, repetir algo muito importante, onde o comentarista diz o seguinte: tudo o que os profetas posteriores escreveram são somente explicações e comentários sobre as palavras de Moisés. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a base, a matriz, é a lei divina. A Torá é o ponto de partida. Todos os demais livros das Escrituras, do Tanar, dos Neviim, dos Ketuvim, são comentários. São documentações, são registros de erros e acertos. São contribuições em cima de algo que já foi estruturado e amplamente profetizado e inegavelmente confirmado, consolidado. Tudo o que se pode fazer durante toda a eternidade é somente expandir e propagar os bons e eternos ensinamentos da Torá, da lei divina, da constituinte divina. Nem o menor traço da Torá, ou seja, nem o Yud da lei divina passará. Por isso está escrito em Abacuque 2, verso 14, o seguinte: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Eterno, da kavod do Eterno, assim como as águas cobrem o mar. É importante, amigos, é fundamental que sempre tenhamos isto em mente. Existe uma base, existe um programa, existe um código, existe um planejamento que guia a nossa existência. Não podemos nos desviar dos mandamentos nem para a esquerda nem para a direita, nem lhes acrescentar nada.
Geralmente, quando alguém tenta acrescentar algo à Torá, à lei divina, quando alguém tenta acrescentar algo à constituinte do Eterno, essa pessoa está tentando trazer ao mundo, tentando trazer à sociedade, a forma como ela acha que o Eterno deveria se comportar. Ainda que ela honre o Eterno com os lábios, ela está falando mais alto através das suas ações. Ela diz o seguinte em seu coração: se eu estivesse no controle, eu faria diferente. Para mim, esta lei, esta Torá, ela está incompleta, ou, em alguns casos, completa demais. Eu vou então retirar, vou subtrair, diminuir ou acrescentar algo na tentativa de personalizar esta lei, na tentativa de submeter o Eterno, seu programa, às minhas vontades. Este geralmente é o pensamento padrão das pessoas que tentam adulterar a Torá. Porém, mal sabe essa pessoa, esses grupos, estas instituições, que eles estão se comportando como um agente do adverso. E cedo ou tarde, essas pessoas, grupos ou instituições serão usados como exemplo do porquê é impossível se aproximar do Eterno, tendo como ponto de partida a anomia, ou seja, o desprezo pela lei, conforme está escrito em Yeshayahu, Isaías, capítulo 5, verso 24. Por isso, como a língua de fogo devora a palha e a chama consome o restolho, assim será a raiz deles como podridão, e a flor se esvairá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, o Senhor das Hostes, e desprezaram a palavra do definido, do distinto, do específico de Israel. Próximo texto, Irmiarro, Jeremias, capítulo 6, verso 19. Ouve tu, ó terra, toda a terra. Eis que eu trarei o adverso sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Nestes dois versículos que lemos, em Isaías 5, verso 24, e Irmiarro, Jeremias, capítulo 6, verso 19, citamos a palavra lei, que no original é Torá. Você pode acompanhar esta realidade verificando, por exemplo, na concordância Strong. O que é o Strong? Que é uma literatura, uma ferramenta que fornece um índice de todas as palavras contidas na Bíblia. E cada palavra possui, ligada a ela, um número. O número da palavra que aponta para a Torá é 8.451. Aqui, nas informações desta paraxá, na descrição desta paraxá, iremos colocar este link para que você possa verificar. E esse comentário, amigos, nos leva à parte 2 do nosso estudo, cujo título é Os Ciclos da Vida. Nesta segunda parte do nosso estudo, vamos olhar diretamente alguns versículos, alguns pesukim, que nos ajudarão a entender os ciclos da vida, os pensamentos e as ações que nos acompanham numa estrada que leva à vida. O primeiro texto está em Mishlei Provérbios, capítulo 3, verso 1, onde se lê: Filho meu, não te esqueças da minha lei, da minha Torá, da minha lei divina, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e shalom. Próximo texto, Provérbios Mishlei, capítulo 4, verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e então te multiplicarão os anos de sua vida. Provérbios Mishlei, capítulo 4, verso 22. Porque são vida para os que os acham, e saúde para todo o seu corpo. Provérbios Mishlei, capítulo 12, verso 28. Na vereda da justiça, da retidão, da integridade está a vida, e no caminho de sua carreira não há morte. Provérbios Mishlei, capítulo 8, verso 35. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Eterno. Mas o que pecar, violentará, agredirá, machucará a própria alma, ou seja, a própria vida, os próprios níveis de consciência. Todos os que me odeiam amam a morte. Repetindo, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Eterno. Mas o que pecar, violentará sua própria vida. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse capítulo de Mishlei, Provérbios, capítulo 8, é justamente o texto que citamos em todas as parashot a respeito do nome do Mashiach, a respeito do nome do Messias. Sempre citamos Mishlei, Provérbios, capítulo 8, como base do sétimo conceito, que é a base criacional do mundo, que é o nome do Mashiach. Ocorre que, apesar de, em um nível literal,
Provérbios 8 começar falando da sabedoria, ao longo do capítulo, ao longo de Mishlei Provérbios capítulo 8, diversas imagens de pré-existência e da criação e da eternidade vão sendo montadas e nos mostrando de fato a quem Provérbios capítulo 8, Mishlei capítulo 8 se refere. Então esse versículo ele pode ser lido da seguinte forma: aquele que achar o Mashiach, o Messias, achará a vida. Em contrapartida, todos os que odiarem o Mashiach amam a morte, estão vinculados à morte. Hasve Shalom, que o Eterno nos livre. Repare que o texto de Mishlei, Provérbios capítulo 8, verso 35, não diz todos os que me desconhecem amam a morte, mas sim todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, isso se refere a um contingente que conhece o Mashiach, mas o rejeita, mas o odeia. O texto não faz referência a incautos, a indoutos, a ignorantes, mas sim aquelas pessoas que sabem quem é o Mashiach e o odeiam. Continuando, Mishlei Provérbios capítulo 10, verso 17. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Terlim Salmos capítulo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Mishlei, aliás, Terlim Salmos capítulo 27, verso 1. O Eterno é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Eterno é a minha força, a força da minha vida. De quem me recearei? Terlim Salmos capítulo 36, verso 9. Porque em ti está o manancial, a fonte da vida, e na tua luz veremos a luz. E na tua luz veremos a luz. Como assim, em sua luz veremos a luz? Ocorre que a presença divina, a provisão do Eterno, é a fonte de toda a vida e luz. E tal como a luz física, tal como a luz da vela, ela nos permite ver. A luz que vem do Eterno nos permite compreender e enfrentar os desafios da vida. E no contexto da relação entre Deus e o seu povo, esse verso nos mostra que a verdadeira vida e a verdadeira iluminação provém de uma ligação estreita com o Eterno. E através dessa ligação, deste relacionamento com o Eterno, a luz que vem do Eterno dissipa as trevas e a ignorância. É o Eterno que capacita as nossas Neshamot, as nossas vidas, os nossos níveis de consciência a entenderem os caminhos da luz, ou seja, os caminhos da vida, os caminhos do Eterno. Continuando a leitura dos versículos, Ezequiel capítulo 18, verso 21. Mas se o ímpio, o transgressor da Torá, da lei divina, se converter de todos os pecados, o satatim que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e íntegro, certamente viverá, não morrerá. Terlim, Salmos capítulo 34. Vinde, filhos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Eterno, o medo do Eterno. Quem é o homem que deseja a vida e que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano, e aparta-te do mal e faze o bem. Procura a Shalom, a plenitude, e segue-a. Terlim Salmos capítulo 91, verso 16. Com longura de dias lhes fartarei e lhe mostrarei a minha Shuá, a minha salvação. E estes versos, amigos das Escrituras, nos levam à terceira parte do nosso estudo, cujo título é Os Ciclos da Morte. Conforme as palavras de Moisés, eventualmente, estamos submetidos a circuitos que contêm a presença da morte. Todos os eleitos, todos os Bnei-Or, os Bnei Rosher, os filhos das trevas, os filhos da luz, terão certas experiências com a morte. Porém, vamos entender melhor os ciclos. Vamos ler também sobre as ações que acompanham alguém até a morte. O primeiro texto está em Bereshit, Gênesis capítulo 3, verso 19, onde lemos: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. E este é um texto amplamente conhecido das Escrituras. E em profundidade, o que ele quer dizer? Esse texto quer dizer que a morte faz parte do código do Olam Hazé, ou seja, do mundo presente. Apesar de ser nesta Parashá Razino que Moisés morre, ele estava tranquilo. Não houve brigas ou confusões ou desesperos, pois Moshe, ou seja, um Mashiach, Moisés era um Messias do seu tempo. Moisés sabia que a morte é um ciclo a ser superado, um ciclo a ser vencido. E assim como Jó,
Moisés sabia que o seu Redentor, ele vive e que por fim se levantará sobre a terra, conforme está registrado em Iov, em Jó, capítulo 19, verso 25. E Moisés também sabia da realidade expressa em Mateus, capítulo 22, verso 32, onde lemos: Eu sou o Deus de Abraham, Isaac e Jacó, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é um Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Moisés sabia que a morte, na vida dos eleitos, na vida do Filho da Luz, não é um ponto final, mas sim uma vírgula, um hiato, uma pausa, o encerramento de um ciclo. E ciente destas coisas, Moisés não se desesperou. Continuando, Provérbios Mishlei, capítulo 11, verso 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça, a retidão, a integridade livram da morte. Mishlei Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deste caminho são caminhos de morte. Ou seja, sempre devemos provar a qualidade dos caminhos que trilhamos. Próximo texto, Kohelet, Eclesiastes, capítulo 3, verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes, Kohelet, capítulo 7, verso 1. Melhor é o bom nome do que o melhor unguento, ou seja, o melhor perfume, e o dia da morte de alguém do que o dia do nascimento de alguém. Ou seja, em outras palavras, é melhor o encerramento de um ciclo do que o início deste ciclo. E por quê? Porque ali se tem a conclusão de um grande trabalho. Continuando, próximo texto, carta de Shaul HaShaliach aos de Roma, capítulo 6, verso 23. Ou seja, Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do Hatat, do pecado, é a morte, mas o dom gratuito do Eterno é a vida eterna por intermédio do nosso Adon, o Mashiach Yeshua. Próximo texto, carta de Shaul HaShaliach, primeira carta de Shaul HaShaliach aos da cidade de Corinto, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E aqui, amigos, vale uma reflexão. A morte não é a solução de nada. Existem algumas pessoas que acreditam que tirar a própria vida é uma questão de honra, ou que este ato resolve alguma coisa. Mas, na verdade, neste verso, a morte é, inclusive, declarada como opositora, como uma inimiga, pois a morte interrompe o fluxo da vida. Porém, até nisso, os eleitos são beneficiados. Vejamos, por exemplo, o que diz Terlin Salmo 116, verso 15. Preciosa é, aos olhos do Eterno, a morte dos seus kedoshim, ou seja, dos seus distintos, dos seus específicos, vulgarmente traduzido aqui como santos. E por que a morte foi declarada como preciosa aos olhos do Eterno e, ao mesmo tempo, declarada como inimiga? Isso ocorre porque a morte é um elemento do Olam Hazé. No Olam Hazé, no mundo presente, quanto mais os eleitos do Eterno, quanto mais os filhos da luz vão sendo afetados pela morte, mais vai se aproximando o grande dia. Que grande dia? O grande dia descrito em Yeshayahu, Isaías, capítulo 25, verso 8, onde lemos: Aniquilará o Eterno a morte para sempre, e assim enxugará o Eterno nosso Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará a vergonha, a humilhação do seu povo, de toda a terra, porque o Eterno o disse. Por isso, Shaul HaShaliach, Paulo, o emissário, ele conclui o texto de Coríntios 15 da seguinte forma, no capítulo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está, ó morte, o teu instrumento de dor? Se nos perguntassem, amigos, onde está o futuro? Está no amanhã, diríamos nós, naturalmente. Mas isto não está correto. O nosso futuro, ele não está no amanhã, pois ele já foi determinado desde antes da criação do mundo. E essa é uma perspectiva, uma realidade que temos que abraçar diariamente. Temos que reconhecer o cenário no qual o Eterno nos coloca em qualquer nação no mundo, em qualquer lugar, para ali fazer brilhar a luz que vem do Eterno. A morte, ela parece muito definitiva, muito contundente, muito irremediável, mas, conforme vimos, ela já tem o seu capítulo final decretado pelo Eterno,
desde antes da fundação do mundo, conforme lemos em Sefer Hitgalut, Apocalipse capítulo 20, verso 14, onde diz: "E a morte e o Gehinnom foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte." E após esse evento, após este episódio que Sefer Hitgalut, Apocalipse, capítulo 20, verso 14, relata, estará então concluído, plenamente concluído, o papel da morte no mundo. Ou seja, o papel das primeiras coisas terá passado. E começará então o reinado do Olam Rabá, ou seja, do mundo vindouro, conforme está registrado em Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." E este comentário, amigos, nos leva, aliás, este versículo nos leva à parte 4 do nosso estudo, cujo título é Os ciclos de florescimento e renovação de Israel. Vamos olhar, amigos, diretamente nas Escrituras, algumas profecias muito interessantes e atuais sobre a dinâmica futura de redenção e sobre o deserto. O primeiro texto está em Isaías capítulo 35, verso 1, onde lemos: "O deserto e a terra devastada se alegrarão por causa deles, e a planície se alegrará e florescerá como uma rosa." Isaías 35, verso 6. "Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra antes seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos." E Isaías capítulo 41, verso 18. "Não se lembre dos primeiros acontecimentos, nem pense nos primeiros. Eis que eu, Eterno, faço uma coisa nova. Agora ela brotará. Agora o conhecereis. Sim, eu, Eterno, farei um caminho no deserto, rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e os avestruzes, porque eu coloquei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido." Quando o Eterno diz: "Não se lembre dos primeiros acontecimentos, nem pense nos primeiros", este verso se refere a uma instrução que o Eterno dá aos seus eleitos, aos filhos da luz, para não se apegarem, não se prenderem às realidades que eles enxergam no Olam Hazé, no mundo presente. O mundo presente não é um fator determinante na esperança do eleito, do filho da luz. O mundo presente, o Olam Hazé, é um estágio transitório da criação. É no Olam Hazé, é no mundo presente, que o eleito desenvolve o trabalho de Tikkun Olam, ou seja, de reparação dos mundos internos e, consequentemente, reparação dos mundos externos. A adversidade, o nível baixo, as questões adversas servem como combustível, como contexto para que o eleito consiga realizar as suas tarefas, as suas missões de trazer luz e melhoria ao mundo. Porém, o eleito nunca pode perder de vista que o Eterno fará algo novo disto tudo. Um segundo estágio da criação conhecerá a luz do dia, no momento oportuno, na época da Geulah, na época da redenção, no Olam Rabá, ou seja, no mundo vindouro, no segundo estágio da criação. E esta figura de águas e deserto é amplamente utilizada na Escritura, por quê? Porque ela simboliza a disseminação e a influência da Torá no grande deserto que é o Olam Hazé, o mundo presente. Vivemos em um contexto onde a carga de adversidades é muito grande. Porém, isto é onde estamos, não para onde vamos. Para onde vamos, segundo a Escritura? Estamos caminhando para um segundo patamar existencial, onde o lobo morará com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro, o filho do leão e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará, conforme está registrado em Isaías capítulo 11, verso 6. Ou seja, os maus serão aniquilados. O Yetzer Hará, a inclinação para o mal, também será aniquilada. E através de toda aquela carga de sofrimento e dores e trabalhos, o ser humano terá alcançado a dignidade. Uma dignidade muito maior do que os estágios iniciais da criação. Por quê? Porque nos estágios iniciais da criação, tudo foi feito do zero. O homem não deu primeiro ao Eterno para que ele recebesse. Ele foi inserido num contexto paradisíaco, ele foi colocado num paraíso sem nenhum esforço. E conforme vimos e acompanhamos, isto não resultou em algo bom.
porque ele não conhecia o valor do que estava diante dos seus olhos. Continuando, amigos, o próximo texto está em Isaías capítulo 45, verso 17. Mas Israel é salvo pelo Eterno com uma salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Jeremias capítulo 23, verso 6. Nos seus dias, Yehudá será salvo, e Israel habitará em segurança. E este é o nome que lhe será dado: o Senhor é a nossa justiça. Igeret, carta de Shel-Hashaliach, ou seja, carta de Paulo, o emissário, aos de Roma, capítulo 11, verso 26, Romanos 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, que afastará de Jacó, as impiedades. Notemos hoje que Israel, ou seja, Israel, é um dos principais nomes globais no setor de tecnologia, especialmente em software, ou seja, programas de computador, aplicativos, esse tipo de tecnologia. E não somente isso. Israel é a primeira nação na modernidade a desenvolver e implementar tecnologias avançadas de irrigação e plantio no deserto. Desde a década de 1950 para cá, Israel tem sido pioneiro em técnicas de irrigação, como o sistema de gotejamento, por exemplo, que permite um uso eficiente da água em regiões desérticas, em regiões áridas. E sobre isso, dá para abrir um paralelo com a própria ação do Filho da Luz, do israelita exilado nas nações, quando ele extrai da Torá o conteúdo com o qual ele vai viver, o conteúdo com o qual ele vai iluminar. Afinal, águas na Torá têm este sentido, a lei divina, o fluir da lei divina. E ainda falando sobre este sistema de gotejamento, sobre essa expressão, temos um versículo em Isaías que diz o seguinte, capítulo 32, verso 15. Faze gotejar os céus lá em cima, e as nuvens chovam justiça, retidão, integridade. Abre-se a terra e frutificam a Shuá, a salvação, e a justiça. Faze-as brotar juntas, eu, o Eterno, as criei. Além do sentido literal do gotejar, ou seja, do cair do orvalho, vejamos quem de fato nutre Israel. Hoshea, capítulo 14, verso 4, diz o seguinte: Eu sararei a sua infidelidade, e eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, e serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. E Efraim dirá, prestem bem atenção, o que eu poderia desejar dos meus ídolos? E eu, o Eterno, o tenho ouvido e cuidarei dele. Como o cipreste, novo e verde, a sua frutificação procede de mim. Ou seja, o que isso tudo significa? O Filho da Luz, que um dia se viu imerso em idolatria, se viu espalhado nas nações, exilado nas nações, ele é gradualmente despertado pelo Eterno para superar o Olam Hazé, o mundo presente. E assim, com esse fortalecimento dos céus, das dimensões superiores, enviado pelo Eterno, ele, o Filho da Luz, o Beneior, o eleito do Eterno, passa então a vencer diariamente o seu apego ao que é vão, ao que é vazio, ao que é fútil. Aqui em Oséias capítulo 14, acontece algo muito interessante e importante para nós, a casa de Israel que foi exilada entre as nações no mundo. Ocorre que o verso 2 do capítulo 14 de Oséias, encontramos o seguinte registro: Volte, ó Israel, para o Eterno, o seu Deus, faça techuvá, pois a sua culpa o fez tropeçar. Tragam consigo palavras e voltem para o Eterno. Digam a ele, perdoa, Eterno, toda a culpa e aceita o que for bom. E nós pagaremos, no lugar de novilhos, as elevações de nossos lábios. Vulgarmente traduzido como sacrifício dos lábios. O Mashiach, Yeshua, é um grande portão, um grande meio de techuvá, de retorno ao Eterno. Mas cada um que passa por essa porta deve ser digno. Cada um deve confessar suas culpas diariamente ao Eterno, em favor de si e em favor da nação de Israel, conforme fez o navio, o profeta Daniel, no capítulo 9 de Daniel. Por isso, amigos, existe uma literatura que é o Sidur, que é um livro de orações, que reúne vários textos da Bíblia, vários sterlim, vários salmos, que auxiliam o indivíduo e o povo de Israel nesta busca diária. Lembrando que nossas palavras, apesar de serem direcionadas para o Eterno, elas servem mais a nós como
um inventário dos nossos níveis de consciência. É orando, é clamando ao Eterno, é suplicando que reafirmamos as nossas identidades diante do Eterno como filhos da luz e retificamos os nossos mundos internos. Eis aqui algo de ordem prática, algo que você pode fazer com a ajuda do Eterno. Adquira um Sidur. Junte-se a nós, junte-se a todo Israel, espalhado por todo o mundo. O Sidur é um livro de orações, pelo qual nos dirigimos ao Eterno 3 vezes ao dia, através da oração da manhã, da tarde e da noite, que são respectivamente Shacharit, Mincha e Arvit. Vamos deixar aqui, na descrição deste episódio, algumas informações sobre essa literatura denominada Sidur, para que você possa aprender mais sobre ela. E consideremos, amigos, que a Shuá, ou seja, a salvação, virá, a Geulá virá, ou seja, a redenção virá, quando o povo de Israel clamar em grande unidade pelo Eterno. E esse clamor resultará no que está registrado em Devarim, Deuteronômio capítulo 4, verso 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali, nesse contexto, nas nações, exilado, buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua vida. Quando estiverdes em angústia e todas as coisas te alcançarem, então, no Aharit Hayamim, ou seja, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é misericordioso e não te desamparará, e nem te destruirá, nem tampouco se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Por isso, amigos, o Mashiach Yeshua fala da reunião de 2 ou 3 pessoas. Por isso ele fala que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão em pequeno número espalhadas entre as nações. O que nos leva, amigos, à conclusão do nosso estudo, cujo título é Vezot Haberachá, ou seja, e esta é a bênção. Uma vez que Hazino é a penúltima paraxá do ano de 5.784, vamos ler na conclusão do estudo de hoje o texto da paraxá Vezot Haberachá, que significa e esta é a bênção. Nesta paraxá, após Moisés elogiar toda a nação por acolher a Torá, Moisés concede bênçãos específicas, proféticas, para cada uma das tribos, de acordo com suas responsabilidades nacionais e suas características individuais. Após proferir bênçãos específicas para cada tribo, Moisés então abençoa a nação como um todo. A Torá conclui o seu último capítulo com a morte de Moisés no Ar Nebo, no Monte Nebo, mencionando sua grandeza e nível ímpar de profecia, conforme registrado em Êxodo, Shemot 33, verso 11, e falava o Eterno a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. A paraxá Vezot Haberachá é a última paraxá do ano de 5.784, e nela estão registradas as últimas palavras de Moisés ao povo, e esta paraxá encerra o ciclo anual de leitura da Torá. Vamos então, amigos, ao texto da paraxá, usando a versão Bíblia completa, Bíblia judaica completa, do David Stern. Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, verso 1. E esta é a bênção que Moisés, o homem de Deus, pronunciou a respeito do povo de Israel antes da sua morte. E o Eterno chegou do Sinai. De Seir, ele raiou sobre o seu povo. Brilhou desde o monte de Paran, e com ele estavam miríades de Kedoshim, de distintos, de específicos. À sua mão direita havia uma lei flamejante para eles. Em verdade, ele ama as pessoas, e todos os seus Kedoshim estão em sua mão. Sentados a seus pés, recebem dele a instrução. A Torá, a lei divina que Moisés ordenou-nos como herança da comunidade de Jacob de Jacó. Então, um rei surgiu em Yeshurun, quando os líderes do povo foram reunidos e todas as tribos de Israel estavam juntas, e que Reuven viva e não morra, apesar de seus números serem pequenos. E ele disse também a respeito de Judá, ouve eterno clamor de Judá, traze-o para teu povo, permite que as mãos deles os defendam, mas tu, eterno, auxilia-o contra os inimigos dele. E de Levi, ele disse, que o seu Tumim e Urim sejam com o piedoso, a quem vocês testaram em Massá, com quem vocês lutaram junto à fonte de Merivá. E ele disse de seu pai e mãe, não os conheci. Ele não reconheceu seus irmãos ou filhos, e ele observou a tua palavra e guardou a tua aliança, e eles ensinarão tuas regras a Jacó, a Yaakov, a Israel, a tua Torá, a tua lei divina. E eles apresentarão incenso diante de ti, e elevações queimadas integralmente sobre teu altar. Eterno, abençoa os seus bens, aceita o trabalho dele, e esmaga o quadril e o fêmur de seus inimigos, que quem o odeia não se levante mais. Sobre Benjamim, ele disse, o amado do Eterno viverá com segurança, ele o protege dia após dia, e ele vive entre os seus ombros.
E ele disse a respeito de Yosef, que Adonai abençoe sua terra com o melhor do céu, com orvalho, e com o que procede debaixo das profundezas, com o melhor que o sol faz crescer, com o melhor que cresce todo mês, com o melhor das montanhas da antiguidade, com o melhor das colinas eternas, com o melhor da terra e de tudo que a preenche, e com o favor daquele que vive no arbusto flamejante. Que a bênção desça sobre a cabeça de Yosef, sobre o alto da cabeça do príncipe entre os seus irmãos. O seu boi primogênito, a glória dele. Seus chifres são os do boi selvagem. Com eles, ele chifrará os povos, todos eles até os confins da terra. E essas são as miríades de Efraim, e esses são os milhares de Menashe, de Manassés. E ele disse de Zevulun: Alegre-se, Zevulun, enquanto prossegue, e você, Issacar, em suas tendas, e eles chamarão povos à montanha, e ali oferecerão elevações justas e íntegras, pois eles tirarão a plenitude dos mares e os tesouros ocultos da areia. E ele disse a respeito de Gad: Bendito é quem torna Gad tão grande, e ele jaz ali como um leão despedaçando o braço e o couro cabeludo. E ele escolheu o melhor para si mesmo, quando a porção principesca lhe foi concedida. Quando os líderes do povo chegaram, ele cumpriu a justiça do Eterno e suas regras concernentes a Israel. E ele, Moisés, disse a respeito de Dan: Dan é um filhote de leão, que salta de Baixã. E de Naftali ele disse: Você, Naftali, satisfeito com o favor e a bênção plena do Eterno, tome posse do mar e do sul. E ele disse também sobre Asher: Que Asher seja o mais abençoado dos filhos, e que ele seja o favorito dentre os seus irmãos, e banhe os pés em azeite, e que seus ferrolhos sejam de ferro e bronze, e sua força perdure enquanto ele viver. E Yeshurun, não há ninguém semelhante ao Eterno, cavalgando pelos céus para ajudá-lo, montado nas nuvens de sua majestade. O Deus da antiguidade é uma habitação com braços eternos por baixo. Ele expeliu o inimigo diante de você, e ele disse a você: destrua. Por isso, Israel vive em segurança. A fonte de Jacó está sozinha na terra de grãos e do vinho novo, onde os céus gotejam com orvalho. Feliz é você, Israel. Quem se assemelha a você, povo salvo pelo Eterno? Seu defensor e auxílio, e sua espada de triunfo. Os seus inimigos se agacharão diante de você, mas você os derrubará de seus lugares altos. Capítulo 34, verso 1. E Moisés subiu das planícies de Moab ao monte Nevo, ao cume do Pisgá, diante de Jericó. E ali o Eterno lhe mostrou toda a terra, de Gilad, Adã, toda a região de Naftali, a terra de Efraim, e Menashe, a terra de Yehudá, e todo o caminho até o mar, o Negev e o Aravá, incluindo o vale onde está Jericó, a cidade das tamareiras, chegando até Zoar. E o Eterno lhe disse: Essa é a terra que jurei a Abraham, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó, e eu a darei a seus descendentes. Permiti a você contemplá-la com seus olhos, mas você não entrará nela. Portanto, Moisés, o servo do Eterno, morreu ali, na terra de Moabe, assim como Adonai disse. E ele foi sepultado no vale diante de Beit-Peor, na terra de Moabe, mas até o dia de hoje ninguém sabe o local de seu túmulo. E Moisés, tinha 120 anos de idade ao morrer, e ele enxergava muito bem, e ainda possuía o vigor. O povo de Israel pranteou, chorou por Moisés nas planícies de Moabe, ou seja, de Moabe, por 30 dias, e depois disso, os dias de choro e pranto por Moisés terminaram. E Yehoshua, o filho de Nun, estava cheio do Ruach HaKodesh, do alento do Eterno, de sabedoria, pois Moisés impôs as mãos sobre ele, e o povo de Israel tinha consideração por ele, e realizou o que o Eterno ordenou a Moisés. A partir desse momento, não se levantou em Israel nenhum profeta, nenhum navi semelhante a Moisés, a quem o Eterno conheceu face a face. Que sinais e maravilhas o Eterno lhe enviou para realizar na terra do Mitzrayim do Egito sobre o faraó, todos os seus servos e toda a sua terra. Que poder havia, que possibilidades havia em sua mão, que grande terror ele evocou aos olhos de todo o Israel. Aqui, amigos, terminamos o texto da 54ª da Parashá de número 54 do ano de 5.784, a Parashá Vezot Habirahá. E conforme é o nosso costume, toda vez que encerramos uma leitura, um livro da Torá, sempre falamos Hazak, Hazak, Venit Hazek, que quer dizer seja forte e sejamos fortalecidos. Assim, amigos, finalizamos os estudos aprofundados da Parashá Hazino e a leitura da Parashá Vezot Habirahá, encerrando desta maneira o ciclo de leituras e estudos aprofundados do ano de 5.784. Foi um imenso prazer ter vocês aqui conosco durante o ano de 5.784. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência, a sua inscrição aqui no Spotify e nas outras plataformas também, no Deezer, no Apple Podcasts, no YouTube, no Amazon Music. Agradecemos também sua ajuda na vaquinha para a edificação da nossa sinagoga. Foi uma grande satisfação para nós da Kehillat Shemin Israel ter vocês aqui conosco nesta jornada de estudos aprofundados durante 50 episódios e 54 parashot.
Em breve, nós vamos postar a primeira paraxá do ano de 5.785, com um visual repaginado e com uma novíssima sessão de perguntas. Também vamos deixar na descrição deste episódio alguns links importantes para você expandir os seus conhecimentos e suas ações sobre os temas trazidos nas Parashot. Não deixe de conferir. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.